Olá, boa noite. Eu sou Luciana Aguiar, sou mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica, gestalt terapeuta, autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, e tô aqui mais uma vez às quintas-feiras, às 20h15, onde comumente eu entro ao vivo para que a gente tenha a possibilidade de ter um papinho sobre algum tema relativo à criança e particularmente a psicoterapia de crianças. Boa noite, gente, boa noite entrando. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá. Acho que tá. Tomara que não caia, né, gente? Então, eu tô dizendo, né, que a gente tá aqui toda quinta-feira, às 20h15, e já aproveitando para avisar que na próxima quinta-feira eu não estarei aqui. Na próxima quinta-feira eu vou viajar para Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu vou dar aula no curso de formação em Gestalt Terapia do Espaço Diálogos. E na sexta-feira, dia 20, na sexta-feira à tarde, antes de começar a aula, que é exclusiva para os alunos do Espaço Diálogos, eu vou abrir um espaço para uma roda de conversa, para quem quiser chegar, quem for de Natal, quem estiver por ali, para que a gente converse um pouco sobre aspectos da prática clínica com crianças. Então, quem tiver interessado é de 14h30 às 17h30 no Espaço Diálogos, Espaço Diálogos, em Natal, no Rio Grande do Norte. É só entrar em contato com eles. Agora passou um super carro fazendo um super barulho aqui, gente. Eu coloquei nos stories, eu tô colocando, então é só dar uma pesquisada, entrar em contato com eles, e quem puder estar ali ao vivo e a cores, é bem legal poder dar um abraço, poder dar um beijo, poder conversar juntinho, pertinho, um olhando pra carinha do outro. Vou gostar de ver vocês se tiver alguém de Natal aí, tá certo? Muito bem. Hoje eu pretendo dar continuidade a um assunto que a gente começou na mini live da semana passada. Semana passada, em resposta à pergunta, né, de uma pessoa que comumente nos segue aqui e que deixa várias questões, nós falamos um pouco sobre a questão do contato físico entre criança e psicoterapeuta, sob o ponto de vista da criança que pede, da criança que demanda esse contato físico com o psicoterapeuta. Eu falei bastante semana passada, dando um pano de fundo a respeito de como a Gestalt terapia entende o ser humano e de como a Gestalt terapia, com essa visão holística de ser humano, entende o ser humano como um corpo no mundo, que sente, que pensa, que age, que interage. Dei um pano de fundo a respeito do desenvolvimento e do quanto o desenvolvimento de um eu separado do outro, na verdade, é um descolamento de corpos, começa com um descolamento de corpos, como que o contato físico, ele é uma forma de conhecer o mundo e de se expressar no mundo. E com todo esse pano de fundo, nós discutimos um pouco as possíveis demandas da criança em psicoterapia de estar num contato mais concreto, né? Num contato físico conosco, e os limites e possibilidades disso, na medida em que a gente vai entender cada criança e cada pedido e cada forma de estabelecer esse contato físico com o psicoterapeuta a partir do pano de fundo da história dessa criança e do campo do qual essa criança faz parte e do qual
na medida em que eu começo a atendê-la, eu também faço parte, de modo que esses sentidos eles sejam desdobrados e construídos a partir da compreensão de todas essas forças que estão ali atuando naquele momento, de modo a dar sentido para aquele pedido daquela criança. Não custa lembrar que, sob o lugar do Gestalt terapeuta, a partir do lugar do Gestalt terapeuta, a gente não tem uma única explicação para os comportamentos e, portanto, a gente não tem uma única forma de intervir. E que, nesse caso, o pode ou não pode tocar, pode ou não pode sentar no colo do terapeuta, abraçar o terapeuta, mexer no cabelo, segurá-lo de alguma forma, pintar a sua mão, o seu braço, o quanto que não se trata de um pode ou não pode, mas de qual é o sentido daquilo naquela relação, qual é o sentido daquilo para aquela criança e em que medida aquilo que eu decido e aquilo que eu permito e aquilo que eu vejo acontecer e dou contorno para acontecer é terapêutico para a criança. Para que a gente saiba discernir isso, eu volto a bater naquela minha tecla de sempre do quanto que eu preciso estudar, do quanto que eu preciso dominar a abordagem que eu escolho para nortear a minha escuta clínica. No caso, a Gestalt terapia, e, portanto, é preciso compreender de uma forma muito visceral, né, muito assimilada, muito mastigada a Gestalt terapia, para que a cada momento, com cada criança, eu consiga fazer as minhas intervenções, fazer as escolhas, ponderar o quão terapêutico é ou não é isso ou aquilo, saber para que eu faço essa intervenção e não outra. Nada disso pode ser posto numa planilha ou numa tabela que a gente vai seguir quando aparecer determinado comportamento. Isso vai sendo construído a cada sessão com cada criança a partir do mastigar, do elaborar e do assimilar a proposta mais ampla da abordagem, certo? Então, quando eu digo que, gente, é preciso estudar, a construção de um psicoterapeuta, ela não se dá de forma superficial, ela não se dá seguindo tabelinhas, ela não se dá lendo um livro de técnicas e aplicando e tudo mais, ela não se dá somente assistindo lives na quinta-feira no perfil Gestalt Terapia com crianças, ela não se dá na hora que eu encontro uma criança e eu preciso intervir e eu preciso encaminhar aquele caso e aí eu faço uma pergunta esperando uma resposta que elucide tudo. Ela não se dá assim. A formação de um psicoterapeuta, ela é uma construção perene, ela é uma construção continuada, ela é uma construção para a vida toda e que demanda muito estudo e muito domínio dos pressupostos básicos da abordagem, prática com troca, prática com supervisão, prática com discussão e trabalho pessoal. E trabalho pessoal, que é aquilo que eu digo sempre. Alguém me perguntou quando que eu vou para Natal? Semana que vem. Semana que vem eu tô indo para Natal neste horário. Eu vou chegar em Natal, sei lá, 2 horas da manhã, né, de quinta para sexta, e sexta-feira à tarde eu tô numa roda de conversa falando sobre essas coisas que eu falo aqui, só que ao vivo e a cores no Espaço Diálogos, tá? Eu dei todo esse preâmbulo, e vocês sabem que eu faço preâmbulos, que eu faço pontes com as lives passadas, né, como se eu estivesse dando um cursinho, uma aula aqui, mesmo que não necessariamente os assuntos eles tenham total ordem e continuidade, mas especificamente hoje, Claudinha dizendo que o caminho é fazer formação comigo. Não é só comigo, mas que o caminho é uma formação, com certeza eu acho que sim, né? E desde que você invista
já é um grande caminho andado. Mas por que eu quero voltar a falar de corpo e de contato físico? Porque no finalzinho da nossa live de semana passada, surgiu o contraponto, né? Surgiu, na verdade, um outro lado dessa questão do toque, né, físico, do contato físico entre terapeuta e criança. Nós falamos muito, praticamente o tempo todo, dessa questão da criança que encosta, da criança que toca, da criança que demanda o toque, da criança que abraça, da criança que se chega, da criança que usa muito o corpo na brincadeira e que interage muito com o corpo. Mas no finalzinho da nossa live surgiu o outro lado, que é: e quando a demanda não é da criança? Aí alguém pode dizer assim, mas como assim, Luciana? Como assim a demanda não é da criança? A demanda não deveria ser da criança? Então, pois é, deveria. Mas, na prática, muitas vezes, o que a gente percebe acontecer, e que é um fenômeno que acontece particularmente de uma forma mais expressiva em relação às crianças, é o adulto não perceber que determinados comportamentos, que determinadas demandas, que determinadas formas dele chegar à criança, se relacionar com a criança, cumprimentar a criança, se despedir da criança, são formas que a tocam fisicamente e que muitas vezes a tocam fisicamente sem que elas escolham, sem que elas demandem, sem que elas escolham, sem que elas possam muitas vezes dizer não. E isso acontece por quê? Porque é muito, mas muito, 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 muito naturalizado a ideia de que porque a criança ela é uma criança, porque ela depende do adulto, porque quanto menor a criança, mais contato físico obrigatório, digamos assim, ela tem com o adulto, porque quando ela é um bebê, até ela poder andar nas próprias pernas, ela anda nos braços do adulto, ela precisa do corpo do outro para apoiá-la, para ampará-la, literalmente. Então, eu acho que muito por conta disso, o adulto muitas vezes acaba não se dando conta de que esse processo de desenvolvimento, crescimento e inserção da criança no mundo mais amplo, com a consequente independência, autonomia, né, possibilidade de fazer escolhas, de se sustentar nas próprias perninhas, de ir e vir, de pular, de subir. O adulto muitas vezes não percebe que, acompanhando isso, é preciso começar a perceber que, na medida que a criança não precisa dos nossos braços, do nosso colo, das nossas mãos, né, levando ela para lá e para cá, ou acolhendo-a, cuidando-a, acarinhando-a, na medida que ela não precisa disso para sobreviver, isso começa naturalmente com uma margem, né, de escolha, né, começa a ser algo possível de ser aceito ou não, ou seja, de ser escolhido. Então, quando a gente pega um bebê e leva para lá e para cá e amassa a bochecha, dá cheiro, e as pessoas super amassam bebês e dão cheiros e apertam bochechas e etc. O bebê, no primeiro momento, curtindo ou não, ele não tem muito o que fazer. Na medida que essa criança vai crescendo,
ela começa a ter a possibilidade de discernir se aquilo ali é gostoso ou não, se aquilo ali é prazeroso ou não, se aquilo ali naquele momento é o que ela precisa ou não, se aquilo ali naquele momento a incomoda, a aborrece, a invade. E muitas vezes o adulto não tem essa percepção. Eu, inclusive, comentei na live passada que eu gravei um vídeo que está no nosso canal do YouTube, Gestalt Terapia com Crianças, que tem o título de Barriga de Grávida e Corpo de Criança é uma Terra de Ninguém, porque é uma coisa assim, eu comparei os dois, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma mulher fica grávida, e quem já passou por essa experiência pode dar o seu testemunho, é como se aquela barriga de repente não pertencesse mais a ela, né? Não fosse mais algo que pertencesse a esse corpo que é ela. Porque as pessoas, em sua maioria, elas se autorizam a segurar a barriga da grávida, a tocar, a abraçar, a alisar, e sem que muitas vezes, né, no caso a grávida, queira, demande, escolha e tenha permitido. Vocês já repararam isso? É como se aquela barriga não fosse mais a pessoa. E as pessoas meio que já acham que, ok, porque tem um bebê aqui, então essa barriga não te pertence mais. E eu quero agarrar, e eu quero segurar, e eu quero dar beijo, e eu quero falar. E isso é muito invasor, gente. Isso é muito invasor. Porque tudo bem, se a grávida em questão, né, tá de boa, se ela entende isso como um carinho, se ela se sente à vontade, se ela permite, o que vamos combinar que nem sempre é assim, beleza. Mas a questão da permissão, a questão do consentimento, a questão do ter a possibilidade de escolher e, portanto, de não se sentir invadida, não é muito levado em conta. E isso acontece também com as crianças, mesmo quando elas já são mais crescidinhas, né? Mesmo quando elas já podem, de alguma forma, discriminar o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas querem, o que elas não querem. E essa discriminação, ela é extremamente importante. Essa discriminação de quem me toca, de que forma toca, quem eu toco, de que forma eu quero tocar, ela é uma discriminação muito importante porque ela é uma metáfora das nossas possibilidades de relação com o mundo, daquilo que a gente permite, daquilo que a gente não permite, desde o mais concreto, que é quem toca no meu corpo, de que forma toca esse corpo, se eu permito, se eu não permito, se isso é bom para mim, se isso me invade, se isso tem o meu consentimento, se isso não tem, né? Se isso é uma coisa bacana ou não é. E isso é uma metáfora. Isso começa concretamente, né, nesse jogo de permissões dos toques, mas isso, na verdade, se estende para todas as nossas relações, né? E vira uma metáfora daquilo que a gente permite ou não permite, do quanto que a gente consegue colocar limites nas pessoas e em como elas chegam até a gente, o quanto que a gente consegue dizer o que a gente quer do jeito que a gente quer, o quanto que a gente consegue dizer sim, ok, o quanto que a gente não consegue dizer não. Tudo isso começa nesse pequeno exercício que é: eu sou dona do meu corpo, porque eu sou o corpo, eu sou um corpo no mundo. E eu começo a poder escolher como eu o posiciono e como eu relaciono esse corpo com outro corpo, como eu me relaciono. E aí a gente tem, né? E aí que eu quero chegar,
aquelas situações típicas dos adultos de abraçar, beijar, cheirar, mexer no cabelo, apertar a bochecha, e que muitas vezes as crianças reclamam e que muitas vezes as crianças reagem e elas são tidas como mal educadas, como malcriadas, como, enfim, mal educadas, né? Criança mal educada, nossa, a tia fulaninha tão carinhosa, e foi dar um beijo nele e ele limpou a bochecha, né? Apertou ele, foi dar um abraço e ele começou a dizer, tipo, me solta que tá me apertando, né? E muitas vezes as crianças são punidas por conta disso, né? Muitas vezes as crianças são muito exigidas nesse sentido, e é esperado delas uma subserviência, uma passividade. É clássico também aquela... Gente, eu vou responder perguntas que digam respeito ao tema, tá? Tem muitas perguntas que eu não consigo responder, mas assim, eu não posso estar falando de uma coisa e de repente começar a falar de outra. Sobre autismo, a gente está organizando aqui a possibilidade de uma live com uma convidada, e aí a gente fala um pouco disso, né? No caso das crianças autistas, particularmente a questão do toque, né, só para a gente não sair do tema, ela ainda se reveste de uma importância maior, né, porque muitas crianças autistas têm uma hipersensibilidade ao toque, né? Então, mais ainda é importante que a gente preste atenção nos estilos de contato físico dessa criança, né? E que possa respeitar os seus limites e que possa caminhar junto com ela nesses limites. Para o psicoterapeuta, isso é uma regra. O psicoterapeuta jamais pode naturalizar o contato físico com uma criança, essa coisa de vem dar um beijo aqui, me dá um abraço antes de ir embora, não vai dar um beijo na tia, ai que fofo, deixa eu te dar um abraço, vem cá. Porque isso é demanda, e é uma demanda que não tem nada a ver com a terapia, isso não tem nada a ver de terapêutico, né? Uma coisa é a criança vir por conta própria, na hora de ir embora de uma forma espontânea, te dar um abraço, se despedir de você assim. Uma coisa é a criança chegar na sala, sentar do seu lado, se encostar e pedir para você contar uma história. Uma coisa é a criança te dar a mãozinha para ir junto para a sala. Isso é um movimento dela, é um pedido dela, é uma sinalização dela. Outra coisa sou eu demandar isso sem dar espaço, estou falando da terapia, para que a criança mostre aquilo que ela pode dentro do que ela pode. Inclusive no que diz respeito a essa coisa mais social do você não vai se despedir dela, os pais cobram isso. Se despede da Luciana, dá um beijo nela, faz isso, faz aquilo. E diante disso, eu sempre asseguro para os pais que eles podem ficar tranquilos, porque eu parto do pressuposto de que uma mãe e um pai que faz isso, faz porque naturaliza, como 300 milhões de adultos, naturaliza essa troca, né? Esse contato físico, e beija e abraça e cumprimenta e aperta a mão e vai lá e não sei o que, naturaliza isso dentro, né, de um conjunto de regras sociais e não problematiza o quanto que isso pode ser desconfortável e invasor para a criança. Então é óbvio que eu não vou brigar com esses pais, eu não vou dar bronca nesses pais, inclusive porque o psicoterapeuta,
ele não tem esse papel. Ele tem o papel de esclarecer, ele tem o papel de dar uma informação que esses pais não têm, ele tem o papel de problematizar coisas que esses pais não problematizam porque eles não estão percebendo, porque eles naturalizam aquilo que o psicoterapeuta vai e põe um ponto de interrogação. Numa situação como essa, a gente sempre confirma a boa vontade dos pais, né? Quer dizer, a tentativa de dar noções de educação, de etiqueta para as crianças, que está, na verdade, muito enraizado na nossa cultura. Então, eu vou confirmar isso para os pais, você fique tranquilo, eu estou entendendo que você está querendo ensiná-lo a ser, né, bem educado, bem educada, mas saiba que aqui, no nosso encontro e na nossa relação, a gente tem muitas maneiras de nos despedir. Que não precisa ser com um beijo, que não precisa ser com um abraço. A gente pode se despedir de muitas maneiras. E, na verdade, a gente já se despede lá dentro da sala. Geralmente essas coisas acontecem assim na recepção, né? Na sala de espera, quando as crianças estão indo embora. Não sei o quê. Então, quando eu falo isso, e eu falo isso na frente da criança e da mãe, eu tô fazendo uma intervenção com essa mãe, ao mesmo tempo que eu tô dizendo assim, eu entendo a tua preocupação, né, que o fulaninha, beltraninha seja educado. Ao mesmo tempo, eu estou te assegurando que você não precisa ficar preocupada com isso aqui, porque eu não estou me sentindo desrespeitada, esquecida, ou demandando um outro tipo de despedida que o seu filho mal educado não está exercitando. Então, eu a tranquilizo, eu informo, e ao mesmo tempo eu estou dizendo para a criança, tudo bem você não me beijar, tudo bem você não me abraçar, afinal de contas, né, você mal me conhece, afinal de contas você acabou de me conhecer, afinal de contas você está me conhecendo e talvez você não tenha vontade de me beijar e de me abraçar, porque até um certo ponto e até uma certa idade, as crianças costumam ser muito espontâneas nesse tipo de manifestação. Então, abraçar e beijar é abraçar e beijar de verdade. Abraçar e beijar não é um clichê, né? Não é um papel social, não é aqueles 2 beijinhos que a gente dá socialmente. É uma manifestação de verdade. E como é que ela vai abraçar e beijar se ela não está sentindo aquilo de verdade? Como é que ela vai lá abraçar e beijar a tia não sei das quantas que ela nunca viu? E que muitas vezes faz um escândalo quando a vê, grita, abraça, aperta, fala coisas. É muito assustador e pode ser muito invasor. Então, em terapia, a gente tem que ter muito cuidado para não esquecer que as crianças são nossos clientes. E na medida que a gente vai aprendendo a fazer isso em psicoterapia, a respeitar o corpo das crianças, respeitar as expressões de afeto e as expressões de oi, tchau, né, da criança, isso é legal porque a gente começa a levar isso para a vida. E a gente começa a fazer isso com as outras crianças, tá? E com isso, a gente também tem condições de auxiliar os pais a entenderem e trabalharem melhor essa questão. Porque aí, vocês podem me perguntar assim, tá, Luciana, mas aí, coisa de psicólogo, eu ouço isso às vezes de mães, né? Coisa de psicólogo, essa coisa de que criança não precisa cumprimentar ninguém. Então, se a criança quiser entrar, um bicho do mato, com a cara na perna da mãe e não falar, nem com a avó, nem com a avô, nem com a tia do não sei, da quezinho, e sei lá quem, pode, né? Deixa. A
criança cresce uma mal educada, a criança cresce não falando com ninguém, ela chega no lugar, não fala com ninguém, ela sai do lugar, não fala com ninguém, ela ignora as pessoas, porque aí as pessoas também escutam o que querem, né? Ao invés de, então, vamos problematizar isso aqui, né? E em que medida eu posso pensar naquilo que é prioritário, que é a saúde emocional das crianças e a possibilidade delas confiarem na percepção da experiência corporal delas e escolherem quem elas tocam e quem ela permite que as toque, tá? E ao mesmo tempo, não criar uma criança completamente fora da casinha que, no final das contas, acaba sofrendo consequências, né, do tipo, mal educada, fulaninha não sei o que, fulaninho não sei o que lá, acaba sofrendo consequências sociais pesadas pela forma dela se relacionar, pela forma dela se portar, particularmente em relação aos adultos. Então, o que eu converso com os pais? Porque esse conteúdo que eu vou falar nesse momento é um conteúdo basicamente para pais. E a gente sabe aqui, eu estava esses dias mesmo fazendo uma pesquisa aqui nos stories, né, de quem são as pessoas que nos acompanham, né? E eu descobri que são predominantemente psicólogos. E que é isso mesmo, porque o canal, ele é um canal voltado para profissionais de psicologia, para profissionais que trabalham terapeuticamente com crianças. Não é um canal voltado para pais, embora a gente fale muitas vezes questões relativas à criança, que serve tanto para o psicoterapeuta quanto para o pai ou a mãe. Mas o que eu vou dizer agora é algo que a gente precisa ter claro, porque quando a gente trabalha com crianças, muitas vezes essas coisas acontecem e a gente precisa fazer a intervenção com os pais. A gente precisa problematizar isso que acontece na sala de espera, né? Do tipo, dá um beijo na tia, vai se despedir da Luciana, cadê o abraço da Luciana? Sabe essas coisas? Mãe encorajadora, né? Abraça a Luciana, vai dar um beijo nela, mostra como você é, não sei o quê. Então a gente precisa fazer essa intervenção. E é uma intervenção que a gente faz na sala de espera, mas que certamente vira um tópico para uma conversa um pouco mais esclarecedora e esmiuçada quando nós encontramos com esses pais, né? Numa sessão de acompanhamento de pais. Porque da mesma forma que ela faz desse jeito comigo, talvez essa mãe faça desse jeito com o outro. E aí eu preciso conversar um pouco mais com essa mãe. E eu vou entender que essa mãe, ela tá querendo dar um contorno, né, de educação, etiqueta, que é esperado das crianças, para que a criança possa frequentar, né, a casa dos amigos, dos parentes, etc, etc. E tudo bem, isso é confirmado. A gente não pode esquecer que as crianças estão mergulhadas numa sociedade, numa cultura, né, num campo que vai demandar delas algumas coisas e que, se elas não entregam essas coisas, elas podem sofrer consequências e sofrer punições e serem mal vistas, e isso acaba, né, gerando, né, uma série de dificuldades, de constrangimentos e tudo mais. Porém, nós vamos precisar problematizar com esses pais o como. Ai, Luciana, então, tudo bem, meu filho não cumprimentar ninguém. Aí a gente vai ter que esmiuçar qual é o sentido da palavra cumprimentar, né? Uma coisa é eu chegar e dizer: oi,
tô aqui, eu sou eu, você é você. Cheguei, estou dando um oi pessoal. Outra coisa é eu precisar ir de adulto em adulto, dando beijo, dando abraço, sendo cheirado, sendo apertado, sendo sacudido, sendo, né, mimizado, sem que eu me sinta à vontade para fazer isso. Então, o que eu converso muito com os pais, quando eles trazem essa preocupação da criança ficar completamente mal educada e começar a ser mal vista na escola, mal vista na casa dos coleguinhas e não sei o quê, o que é um dado de realidade, né? Eu sento para problematizar com esses pais que não é tanto o cumprimentar ou não cumprimentar, mas é mais o como. E aí é fundamental que, ao invés de simplesmente estipular que a criança precisa abraçar, beijar, ser abraçada e ser beijada sem que ela queira, e ainda que isso cause mal-estar, a questão é poder combinar com a criança e problematizar com a criança qual é a forma possível para chegar num lugar e atender minimamente a demanda das pessoas, né? E isso pode ser um oi, e isso pode ser um tchau, sem beijo, sem abraço. Naturalmente, esse tipo de problematização e de combinado com a criança vai depender da idade da criança. Eu não vou problematizar isso com uma criança de 1, 2 anos de idade, porque a chance, né, disso não ser atendido e não dar certo é maior. E aí a gente precisa contar com alguma compreensão das pessoas que nos cercam, e isso significa também os pais poderem se posicionar, né? Os pais não se colocarem naquela posição do adulto que quer expor o seu filho, sua filha, como se fosse um macaquinho, uma bonequinha amestrado, que dá beijo. Já reparou que todo adulto ensina o bebê a mandar beijo, né? Tem uma coisa aí, né? Dá beijo, namora, faz não sei o quê. E, claro, eu adoro as crianças porque, eventualmente, elas fazem isso horrores em casa. Aí, quando o adulto quer se mostrar usando ela se nega a fazer tudo. Eu adoro essa parte. E por que eu adoro? Porque eu gosto de crianças mal educadas? Não, porque eu não acho que são crianças mal educadas. Porque elas dizem assim, vem cá, esse negócio de dar beijo, de namorar piscando, é uma brincadeira entre eu e você. Nós somos íntimos, você é minha mãe, né? Agora você quer que eu faça pra vizinha, você quer que eu faça pra sua amiga no meio da rua. Eu não quero namorar a sua amiga, não quero mandar beijo pro síndico do prédio, sabe? Eu não quero ir no colo da minha avó, que eu vejo uma vez por ano, e ficar ali amarradão. Não quero, isso não é legal pra mim. Então, há de se acompanhar as possibilidades da criança, inclusive de fazer o mínimo para de alguma forma responder às demandas desse meio. Na medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo mais possibilidades de introjetar e de lidar com essa necessidade burocrática, né, de chegar num lugar e cumprimentar as pessoas e dar um oi, um bom dia, uma boa noite, e de, na hora de ir embora, dar um tchau, né, se despedir. Ela vai conseguindo compreender melhor e fazer isso desde que a gente possa respeitar os limites do corpo. Percebe? Então, o que eu tô dizendo é que quando aqui a psicoterapeuta diz, né,
Não obrigue as crianças a beijar, a abraçar, não saia por aí apertando crianças porque elas não são almofadas para serem apertadas, elas são outras pessoas. Você sai apertando adultos? Sim, algumas pessoas saem, né? Muito sem noção, porque isso também precisa de consentimento, tá? E tem pessoas que têm dificuldade, inclusive com adultos que sacam crianças. Mas a verdade é que as crianças, elas são mais vulneráveis a isso. Mas não se trata de criar bichos do mato, crianças absolutamente antissociais e mal educadas. Percebe? Isso é uma linha muito tênue que precisa ser sempre problematizada, mas que não pode, de forma alguma, ultrapassar o limite da criança de modo que ela se sinta invadida. E aí, eu termino lembrando aquilo que eu falei na última live. Como é que a gente ensina para uma criança sobre toques possíveis e não possíveis? Como é que a gente ensina para uma criança que ela pode negar um toque, que ela pode dizer pare, que ela pode dizer não quero, que não é não? Se nós, lá no início, no momento em que ela está começando a treinar isso, nós não a respeitamos e não damos a ela a possibilidade de ir graduando, mediando essa forma de contato e de troca. Então, na psicoterapia, as crianças se despedem de mim de muitas formas e muitas vezes vira uma grande brincadeira e a gente dá muita risada quando eu digo, tem muitas formas da gente se despedir. E aí eu começo a fazer umas coisas malucas, eu pisco o olho, né? Eu faço assim com a cabeça. Tem essa forma. Tem a forma de despedir com o ombro, eu dou uma sacudidinha. Tem uma forma de despedir, né, com o braço direito. E aí as crianças geralmente se divertem muito, porque elas olham pra mim e me acham uma maluca. E aí a gente começa a experimentar possibilidades de se despedir. E muitas curtem tanto a brincadeira que começam a inventar formas. Agora eu vou me despedir dando um pulo. Agora eu vou me despedir dando isso. Eu vou me despedir fazendo uma voz maluca. Fazendo uma língua maluca. Lá, 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 lá. Pronto, me despedi. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E aí a gente cai na risada e vai ampliando a possibilidade, né, dessa troca, né? De modo que a criança tem espaço, tem margem para criar e para ser autora daquilo que está acontecendo. Então dá para entender, gente, que não é advogar crianças mal educadas, crianças que não sabem se relacionar. Não. É rever os nossos conceitos a respeito do que seja educação, a respeito do que seja uma criança bem educada, né? Lembrando de não ser contraditório e de não esperar da criança alguma coisa que a gente mesmo não ensina, que a gente mesmo não proporciona. E é isso que um psicoterapeuta tem que ter muito claro. E é isso que, na medida em que a gente tem esse entendimento, a gente pode problematizar com os pais, acolhendo num primeiro momento, né, a ansiedade deles de não ter um filho mal educado, mas ao mesmo tempo construindo com eles possibilidades que não sejam agressoras e invasoras para essa criança. E nós, psicoterapeutas, somos uma prova viva de que isso é possível. Eu crio possibilidades de despedida com as crianças, de oi e de tchau, inúmeras. Dando a ela, então, a noção de que cada lugar é um lugar,
de que cada pessoa é uma pessoa, de que talvez a gente possa se despedir assim, mas talvez ela não possa se despedir assim na casa da avó. Mas o que que deixa ela confortável na casa da avó? Percebe? É isso que a gente pode oferecer para esses pais e com isso, de alguma forma, a gente está oferecendo uma coisa preciosa para as nossas crianças, que é a apropriação e a autoria, né, da sua ação no mundo e daquilo que é mais básico e que é mais primitivo, que é esse corpo, que é esse corpinho que não é dela, é ela. Tá bom, gente? Hoje eu vou terminar cravado 9 horas. Super obrigado por vocês estarem aqui. Eu achei que, por conta de tudo que a gente conversou na semana passada, precisava dar uma fechada melhor nesse assunto, porque eu ouço essas coisas, criança mal educada, né? Então é importante esclarecer o trabalho da gente, para que não vire a psicóloga que advoga crianças sem educação. Quinta-feira que vem eu não estarei aqui, mais uma vez eu digo, eu vou estar em Natal, no Rio Grande do Norte, estou viajando para lá. Sexta-feira à tarde estou numa roda de conversa aberta para não alunos do Espaço Diálogos. Ao longo da semana, quem sabe a gente se vê nos stories, né? Se eu tiver um tempinho, eu gravo as minhas respostas, as perguntas nos stories e a gente continua se vendo por aqui, tá bom? Uma beijoca, super boa noite, até uma próxima.